Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a origem da palavra gaúcho, o que significa. Segundo alguns historiadores, alguns escritores, da onde se originou essa palavra, esse termo gaúcho. Além de hoje em dia, como conhecemos as pessoas que são nascidas no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, assistisse o vídeo até o final, pois isso gera engajamento e a plataforma entende que esse vídeo é relevante e assim é distribuído para mais e mais pessoas. Deixe seus comentários e, como eu sempre digo, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, quando a gente fala sobre gaúcho, o que vem na mente da maioria das pessoas? Churrasco, chimarrão, bombacha, cavalo e tradição. Parece simples, né? Mas tem uma verdade que quase ninguém fala. O gaúcho não nasceu no Rio Grande do Sul e nem no Brasil. Nem da forma que te contaram na escola. Hoje eu vou te mostrar a origem proibida do gaúcho. Uma história feita de mistura cultural, violência, resistência e apagamento. Uma história onde os verdadeiros criadores do gaúcho foram esquecidos. E pior, muitas vezes marginalizados. Se você acha que já sabe quem foi o primeiro gaúcho, espera só até ouvir isso. Fica comigo até o final do vídeo. Essa história começa muito antes da Revolução Farroupilha e muito antes do Brasil existir como país. E ela não é bonita, mas é verdadeira. Hoje muita gente fala do gaúcho como símbolo de coragem, honra e tradição. Mas a palavra gaúcho, ela vem de um contexto muito antigo. Ela não era um elogio, era uma ofensa. Os primeiros registros da palavra gaúcho apareceram em 1617, na região da Argentina. E sabe o que ela significava? Bandido, vagabundo do campo, homem sem lei. Sabe como eles se vestiam? Como os indígenas charrua e minuano. Não tinham patrão, não tinham terra, viviam livres pelos pampas, caçando gado selvagem. E por isso eram odiados pelos donos da terra. Apenas lembrando e fazendo uma ressalva para vocês que eu sou gaúcha, nascida no Rio Grande do Sul. Então, eu só estou contando a história da origem da palavra. Bem, a palavra gaúcho veio muito antes do Rio Grande do Sul se formar e nasceu fora da lei. Mas por que a história do gaúcho foi reescrita? E quem teve interesse em esconder sua verdadeira origem? A história oficial tenta dizer que o gaúcho é sinônimo de tradição europeia, mas isso é falso. Os verdadeiros ancestrais do gaúcho foram indígenas, principalmente o povo charrua, minuano e guarani. Esses povos viviam nos pampas muito antes dos espanhóis chegarem. Eram cavaleiros habilidosos, guerreiros e caçadores. Usavam ponchos, bolhadeira e facão muito antes da bombacha aparecer.
Quando os espanhóis chegaram, houve uma mescla, uma mistura. Nasceu um povo mestiço que não se submetia a nenhum reino, nem Espanha e nem Portugal. Esse foi o nascimento verdadeiro do gaúcho livre. Só que essa liberdade tinha um preço. Eles foram perseguidos e quase exterminados. Quando falam do gaúcho, hoje mostram rodeio, chimarrão, tradição, e realmente hoje em dia é um fato do povo gaúcho. É bonito, né? Mas quase ninguém fala da parte sombria dessa história. A tentativa de apagar os povos indígenas que deram origem ao gaúcho. Em 1834, por exemplo, houve a matança dos minuanos na região dos Pampas. Eles foram perseguidos, expulsos e mortos. Em Uruguai, em 1831, aconteceu o massacre mais brutal, a matança de Saucipuedes, onde os charruas foram praticamente exterminados. Mas por quê? Porque eles viviam sem patrão, sem igreja e sem rei. Eram considerados perigosos para os impérios. E depois que foram quase eliminados, a cultura deles foi roubada. O cavalo, a boiadeira, o poncho, a forma de viver no campo, tudo isso foi absorvido e rebatizado como tradição gaúcha. Só esqueceram de contar que tudo isso veio deles. Quer saber o mais chocante? O gaúcho nasceu como um rebelde, mas foi transformado em símbolo de obediência. Quem fez isso e por quê? Desculpa. Os gaúchos originais não eram soldados, não tinham terras, não serviam a governos, eles eram livres e viviam à margem da lei. A elite colonial odiava os gaúchos. Sabe como chamavam eles nos registros oficiais? Vagabundos do campo, salteadores, inúteis para a sociedade. Imagina isso naquela época. Em 1787, o matemático português José de Saldanha escreveu que gaúcho era o termo usado para designar ladrões do campo que matavam gado e vendiam couro ilegalmente. Ou seja, chamavam de criminosos aqueles que apenas viviam da terra, como seus ancestrais indígenas sempre viveram. E aqui vem a parte mais suja. Quando o império precisavam de soldados, adivinha quem eles chamavam? Os mesmos gaúchos que chamavam de criminosos. Eles foram usados na guerra, depois traídos e depois romantizados. Essa parte da história ninguém te contou. Os gaúchos eram cavalheiros habilidosos, sabiam rastrear, lutar com faca, sobreviver no campo. Quando começaram os conflitos entre Espanha e Portugal, Argentina e Brasil, Uruguai e Brasil, quem foi recrutado? Os gaúchos. Eles foram usados como tropa barata, jogados de um lado para o outro sem direito e nem reconhecimento. E foi nessa época que surgiu a figura do gaúcho guerreiro. Não porque ele queria lutar, mas porque era forçado. Ele foi moldado como ferramenta de guerra e só depois disso virou herói na história oficial. Agora chegamos na parte mais distorcida de todas, a Revolução Farroupilha. Muita gente acredita que foi uma revolução pela liberdade, mas a verdade é bem mais amarga. Primeiro, não foi uma revolta do povo, foi uma briga de estancieiros ricos contra o Império do Brasil, por causa dos impostos no charque.
Nada de ideias de igualdade, justiça ou liberdade. Era dinheiro. Segundo, quem lutou de verdade? Os gaúchos pobres, os peões, os mestiços, os negros escravizados que foram enganados com promessa de liberdade. Sabe o que aconteceu com eles depois da guerra? Foram traídos. Principalmente o grupo conhecido como Lanceiros Negros, executados na famosa Traição de Porongos, em 1844, quando já marchavam acreditando no fim da guerra e na liberdade prometida. Isso te contaram nas aulas de história? Duvido. A Revolução Farroupilha não foi derrota, foi um acordo. E esse acordo tinha um preço justo e sujo para os gaúchos e justo para a outra parte. Vidas humanas. Depois da Farroupilha, o Império percebeu algo. O gaúcho era útil para o Brasil. Tinha coragem, força, lealdade, se fosse bem condicionado. Foi aí que começou a romantização do gaúcho. Criaram a imagem do gaúcho honrado, trabalhador, bom de coração e patriota. Veja bem, não que não seja. Nós sabemos que o povo gaúcho é muito honrado, trabalhador, bom de coração e patriota. Mas isso naquela época foi um tapa-buraco que eles tentaram fazer. Mas isso não veio naturalmente. Foi projeto político e cultural. Começaram a apagar a origem indígena e marginal do gaúcho e deram a ele uma nova identidade oficial. Fiel à pátria, defensor da família, obediente à ordem. Novamente eu torno a dizer, não que não seja. Nós sabemos que o povo gaúcho é muito fiel à pátria, defensor da família e obediente à ordem. E aí nasceram símbolos que vemos até hoje. CTGs, Semana Farroupilha, lendas de romantismo pampa. Tudo isso ajudou a domesticar a figura do gaúcho para transformá-lo em mito nacional aceitável. Mas enquanto criavam esse mito, um povo inteiro estava sendo apagado, os indígenas. Os charruas, minuano e guarani não foram apenas influências do gaúcho, eles são a base da identidade gaúcha. O chimarrão é guarani, a bolhadeira, charrua, o poncho, indígena, o estilo de vida na campanha, indígena. O gaúcho só existe porque herdou dos povos nativos a relação com o cavalo, a caça, a adaptação ao frio, a liberdade do pampa. Esse reconhecimento está escrito por historiadores sérios como Eric Vargas, Eduardo Bueno, Aurélio Porto, Fernando Assunção e Barbosa Lessa. Mas sabe por que quase ninguém fala disso? Porque durante muito tempo foi proibido dizer que o gaúcho tinha sangue indígena. O preconceito inventou a mentira do gaúcho de origem europeia pura. Histórico e cientificamente falso. E tem mais uma coisa. Até a palavra gaúcho tem origem indígena e a história prova isso. A palavra gaúcho tem muitas versões. Ninguém chega a um consenso. Mas uma coisa é certa, não nasceu no Brasil. Existem teorias sérias sobre a origem do termo. Por exemplo, do tupi, gacho mais che, que é homem que canta triste. Do quichua, huachu, órfão, sem dono, sem pátria. Do árabe, hauri, pastor de animais. Do francês, gauche, que é torto, marginal, fora da norma, ou gauche do esquerda. Do guarani, guaçu, algo grande, poderoso. Mas todas chegam na mesma
ideia. Gaúcho era aquele que vivia livre, fora do sistema, sem patrão, sem rei e sem fronteiras. Ser gaúcho não era nacionalidade, era condição de vida. Então o gaúcho é muito mais do que tradição. Ele é símbolo de resistência. Mas resistência a quê? Ser gaúcho não é só usar bombacha ou tomar mate. Não é indumentárias de CTG. Ser gaúcho é viver com honra, amar a liberdade, respeitar a terra, viver com coragem, ter palavra. Isso veio dos povos indígenas, herança de quem aprendeu a viver livre. E essa verdade não foi contada para diminuir o gaúcho, muito pelo contrário. Lembram que eu disse? Eu sou gaúcha. Ela engrandece a história, mostra que o gaúcho não nasceu de privilégio europeu. Ele nasceu da mistura, da resistência e da luta pela liberdade. O gaúcho não deve nada a nenhum império, a nenhum governo e a nenhum mito criado depois. Sempre foi um povo muito guerreiro. Ele nasceu livre no Pampa. Ele carrega sangue indígena, sangue mestiço e alma guerreira. A pergunta que fica é: se essa história foi escondida, o que mais andaram escondendo do povo? Se você conhecer a verdade sem maquiagem, se você quer conhecer, fica por aqui, porque essa foi só a primeira parte. A história do gaúcho está só começando. Confere aí algumas das palavras típicas que fazem parte do típico dia a dia gaúcho, para trazer um pouco mais de leveza ao vídeo. A palavra atucanado, que traduzindo significa preocupado. O tão famoso bah. É uma interjeição que vale para surpresa, susto, aprovação, admiração, para quase tudo, dependendo do contexto. Bergamota, tangerina ou mexerica. Bucha, difícil, algo que é difícil. Capaz, imagina. Cusco, cachorro. Fatiota, bem vestido, paletó, terno. Guri, menino. Guria, menina. Minuano, vento frio comum nos meses de inverno. Peixada, batida ou acidente. Prenda, mulher. Sinaleira, farol, né? Sinal ou semáforo. E vivente, pessoa. Como uma boa gaúcha, tenho muito orgulho do meu povo. E, como eu disse, esse vídeo tem apenas caráter ilustrativo e de trazer a verdade histórica. Durante o vídeo, eu deixo as referências de todos os escritores, historiadores que pesquisaram muito para chegar a essas conclusões. E peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, ou quem sabe até mesmo alguma sugestão para um novo tema. Como eu sempre digo, um beijo para todos os gaúchos, meus compatriotas de coração que amo essa terra, como eu amo o Brasil inteiro. Mas um beijo especial aos gaúchos. E, como eu sempre digo, sem mais delongas, um beijo da Mari e até o próximo vídeo.